Olá, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor reine no lar de cada um. Hoje eu quero falar a respeito de alinhar a nossa vida cristã com o mundo, porque nós vivemos no mundo, mas nós não podemos ter o mundo dentro de nós. Nós, como filhos de Deus, temos a obrigação de obedecer às leis do mundo, às leis que os governantes colocam. Mas nós não precisamos viver tudo aquilo que está no mundo, porque tudo até pode ser lícito, mas nem tudo me convém. Então a gente tem que saber separar a nossa vida cristã, nossa vida de santidade com o Senhor, das coisas do mundo que não agradam ao Senhor. Vivemos no mundo, mas não precisamos fazer tudo aquilo que o mundo mostra, tudo aquilo que o mundo impõe. A gente, após ser reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, nós viramos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos que transmitir isso na nossa vida. O povo, as pessoas, eles têm que olhar para nós e perceber que nós somos filhos de Deus através de nossas atitudes, através de nossas falas, o nosso comportamento. Porque se nós somos confundidos com as mesmas pessoas que não acreditam em Jesus Cristo, tem algo errado. Então as pessoas precisam olhar em nós, perceber que nós seguimos a Cristo, que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Se isso não dá para perceber, talvez o nosso comportamento precisa ser mudado. Nós, como filhos de Deus, a gente tem que mostrar obediência ao Senhor. O nosso comportamento tem que ter honestidade, e honestidade tanto na frente das pessoas como sem ninguém estar olhando, porque Deus está vendo tudo. Honestidade, santidade, desejamos ter para honrar e glorificar a Deus. Isso tem que fazer parte de nós. A partir do momento que isso não faz parte de nós, nós não estamos vivendo o verdadeiro evangelho. Isso não é fácil. É necessário ter um esforço. Mas o Espírito Santo nos ajuda a fazer o que é correto, o que é justo, o que é nobre. Basta a gente querer seguir, basta a gente querer ser guiado pelo Espírito Santo. E a gente precisa aprender a administrar a nossa vida cristã com os nossos afazeres do mundo. A gente tem que aprender a conciliar nossa vida com os nossos compromissos, com o nosso trabalho, com a convivência com outras pessoas, sem deixar de ter uma vida com Deus, sem deixar de ter uma intimidade com o Senhor, sem deixar de buscar ter santidade. E o apóstolo Paulo mostra que ele fazia isso. Em Atos, capítulo 18, do versículo 1 ao 4, a gente lendo, a gente encontra isso. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Então você lendo aqui, você vê que o apóstolo Paulo trabalhava para ter o teu sustento. Ele não fugia dos seus compromissos, mas ao mesmo tempo ele fazia a obra do Senhor e ele tinha a obrigação de levar a palavra de Deus. Então ele continuava fazendo isso. Então ele não deixou de fazer um e nem deixou de fazer o outro. Ele conciliou tudo e fez. E ele era um homem de oração, porque em outros momentos da Bíblia você vê ele falando que ele orava mais em línguas do que os outros. Isso está na segunda carta de Coríntios, que ele orava muito mais do que
para os outros oravam em língua. Ele orava sem cessar, ele sempre dizia, eu oro sem cessar. Então, toda ocasião que ele poderia, ele estava orando, ele estava falando com o Senhor. Então, ele conseguiu conciliar o mundo dele de afazeres com os seus trabalhos, com seus compromissos, com a convivência com os outros, ao mesmo tempo sua intimidade com Deus ele não deixou de lado, ele não deixou de fazer a obra do Senhor, ele conciliou tudo. Ele não permitiu que o mundo o moldasse. Hoje a gente tem uma cultura do nada a ver, né? Hoje em dia tudo que você vai fazer, o pessoal fala, nada a ver, não tem problema, faça. Mas sim, tem problema sim. Se aquilo está contrário ao que o Senhor diz, tem problema? Sim. Nós temos que aprender a viver conforme que Deus nos ensinou. Porque não adianta eu pregar e falar sobre o Evangelho, de falar sobre santidade e não viver isso. Nós temos que viver aquilo que pregamos. Nós temos que viver aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Isso sim é seguir a Cristo. E, além de tudo isso, da gente conciliar tudo isso, nós temos que estar vigilantes. Vigilantes por quê? Porque está acontecendo muita coisa no mundo, então a gente tem que estar vigilante com os sinais, vigilantes para saber o que está acontecendo, qual é o momento atual que estamos vivendo. E a gente vendo, através dos sinais, que o momento é alerta, vigiar para que, quando Jesus Cristo voltar, ele nos encontre em santidade, que ele nos encontre em obediência ao Senhor. E eu acredito que Jesus Cristo está voltando. Sinais estão ocorrendo a todo tempo. Muita coisa já está preparada para a volta do Senhor Jesus como para o anticristo. Tudo está se alinhando. Então a gente não pode ficar bobeando. Mas nem por isso a gente tem que deixar de viver, porque muitas pessoas pensam assim, Jesus Cristo está voltando, então não vou casar, não vou trabalhar, não vou estudar. Não, não é assim que a gente tem que viver. Nós temos que viver como se Jesus Cristo fosse voltar hoje, então vamos viver nossa vida de santidade, assim como a gente tem que viver como se Cristo fosse voltar daqui 100 anos, para que a gente continue fazendo os nossos afazeres, cuidando dos nossos compromissos. Se fosse assim, José no Egito, ele não teria constituído família. Por quê? Porque além de ter, após ter aqueles 7 anos de momento assim de prosperidade, iria vir o quê? 7 anos de fome. Se ele fosse se preocupar com 7 anos de fome, ele não ia constituir família. Mas Deus nos mandou viver, continuar vivendo, continuar buscando Ele, apesar do que está acontecendo. Mas Ele pediu para a gente ficar vigilante. Então, nós temos que mostrar ao mundo quem é que governa nossas vidas. Quem é que nos traz paz. Apesar da gente estar vendo tudo acontecer, todas as coisas loucas acontecendo, mas nós ainda temos paz. Por quê? Porque quem governa a nossa vida é Jesus Cristo. Nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Agora o Espírito Santo dele nos guia. Então a gente tem paz. Muitas pessoas que não entregaram a vida ao nosso Senhor Jesus Cristo e está vendo as coisas que estão acontecendo, estão ficando desesperadas, estão ficando preocupadas, porque está vendo que as coisas estão mudando e mudando rápido. Estão vendo que muitos sinais da natureza estão ocorrendo. É muita tempestade, é furacão, é terremoto, muita coisa acontecendo. Começam a ficar preocupados, Aí o pessoal começa a falar, vamos cuidar do planeta por causa disso, por causa daquele outro. Mas esquece que Deus tem o controle de tudo. O que ocorre tem permissão do Senhor. Nenhum fio de cabelo nosso cai se não tiver permissão de Deus. Então a gente tem que viver conforme o Senhor manda, sentir a paz que excede a todo entendimento. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso Senhor está cuidando do nosso futuro, está cuidando do nosso presente. Então pode estar acontecendo tudo, mas a gente só vai partir desta terra quando o Senhor assim determinar. É óbvio que tem alguns tolos que adiantam, Lá no livro de Provérbios, não me lembro qual é o capítulo, fala sobre isso, que o tolo adianta a tua morte.
Mas se a gente vive conforme o que o Senhor diz, a gente não vai estar adiantando a nossa morte. Então vamos ficar vigilantes, vamos tentar alinhar a nossa vida com as coisas do Senhor. Não podemos viver em cima do muro, porque não existe em cima do muro. Ou nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, ou não. Se nós não pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, nós pertencemos a quem? Eu declaro na minha vida que eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Eu declaro que a minha família pertence ao Senhor Jesus Cristo. A quem você declara que pertence? Mas você vive conforme você declara? Se eu declaro que eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo, eu vou viver conforme Jesus Cristo me manda viver. Então, eu estou seguindo o que está na palavra do Senhor. E aqui nos mostra que nós devemos conciliar a nossa vida com o que a gente tem que fazer, todos os nossos compromissos, o nosso trabalho, não deixar isso de lado, devemos viver o que é necessário viver, mas sem deixar as coisas de Deus. Nós temos que ter prioridades. Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Então, se eu busco o Senhor em primeiro lugar, Ele vai me guiar para que eu possa conciliar até mesmo o meu tempo, porque o tempo hoje está até curto. Não sei se vocês perceberam que tudo passa mais rápido. Você levanta cedo, a hora que vê já está de noite, já precisa ir dormir. E nem deu tempo para fazer tudo que queria. Então, entregue o teu dia ao Senhor, deixa o Senhor te guiar e tudo vai se encaixando. Aos poucos, tudo vai se alinhando, vai tendo um equilíbrio entre o que eu devo fazer para continuar minha vida terrena, com o que eu devo fazer para ter a minha vida espiritual plenamente firmada em Cristo. Eu tenho que me firmar no Senhor. Eu tenho que ter uma vida espiritual, uma intimidade com o Senhor. Eu tenho que buscar o Senhor todos os dias. Ele não pode ficar de lado. Mas não posso deixar ele por último. Então, comece a priorizar o Senhor. A partir do momento que você priorizar o Senhor, as outras coisas vão se encaixando. Aí tudo vai se alinhando. As tuas coisas terrenas com as tuas coisas com Deus. Então, alinhe tudo e ponha tudo nos pés do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês.